Boa tarde a todos. Boa tarde aos jovens advogados, aos colegas, às colegas advogadas, aos ouvintes e ao público em geral. Estamos aqui dando início a mais um episódio, o episódio de número 3. Hoje a gente vai tratar de um tema muito importante, não só para os advogados, mas também para aqueles segurados que estão aí prestes a fazer uma perícia no INSS ou uma perícia judicial para pleitear um benefício por incapacidade ou um benefício aí de assistencial, o caso do BPC, certo? É a preparação para a perícia, certo? E hoje a gente tem aqui a honra de convidar aqui o meu colega Dr. Horácio Ribeiro para participar aqui, dialogarmos sobre esse tema tão importante para a advocacia quanto para os segurados do INSS. Com você, doutor Horácio, a palavra. Boa tarde, doutor Daniel Brúzio. Uma boa tarde a todos e a todas que nos acompanham. Quero agradecer pelo convite de hoje estar fazendo parte deste magnânimo projeto que objetiva levar informação e conhecimento tanto para os profissionais do meio jurídico quanto para toda a população. Perfeito, excelente. Antes de começar, pessoal, gostaria de deixar um recado para vocês. Mais um recado aqui do nosso patrocinador oficial, a Gojus, com vocês aí na tela. Não chega agora. Epa, você de novo esquecendo de olhar a planilha de audiências? Tem prazo que não baixou nessa outra planilha aqui. Documentos sumindo do WhatsApp e 12 iniciais para fazer. E já está querendo ir embora? É, meu amigo advogado, esse papo acontece todo dia no seu escritório e você nem sabe, ou pelo menos finge que não. Vai, tira 20 minutinhos do seu tempo e investe naquilo que te dá dinheiro, teu escritório. É isso aí, pessoal. Falamos aqui principalmente do nosso sistema Gojus, que é um sistema, o melhor sistema para organização aí do seu escritório, ou mesmo você advogado autônomo que ainda não possui escritório, mas que já possui uma demanda aí que necessita de uma organização melhor, certo? Inclusive é o tema que a gente vai tratar aqui também, é a questão da organização dos seus processos, dos seus prazos. Então, pessoal, eu peço para vocês testem, pelo menos testem o Gojus pelos 7 dias gratuitos lá que eles oferecem, certo? Vale muito a pena mesmo, é um sistema excelente. E é um sistema genuinamente aqui do nosso Nordeste, né? A sede deles é aqui em Teresina, então eu convido até vocês a conhecerem a sede deles, certo? Como eu disse, hoje a gente vai tratar do tema preparação para a perícia no INSS. Então, para começar, eu gostaria que o doutor Horácio aqui falasse da importância da perícia, certo? A perícia no INSS é a perícia judicial. Como que acontece essa perícia, doutor? Como que elas se dão? Doutor Daniel, a perícia ela é a chave para a concessão do seu benefício, certo? É a chave da porta de entrada. Muitas vezes é feito um bom requerimento administrativo, com muitas provas robustas, porém, por consequência da falta de uma boa preparação, o cliente acaba fazendo ou falando algo que venha a culminar com o indeferimento do seu pedido, certo? E foi até bom você tocar nestes termos administrativo e judicial. Um determinado dia eu estava conversando com um colega e ele falou que quando chegava na etapa judicial ele não preparava da forma que preparou no administrativo, porque já tinha preparado. Isso é errado, doutor. Por mais que tenham muitas coisas paralelas, mas também tem muitas coisas divergentes. Sem contar que o senhor sabe, o judicial já é o segundo tiro. Então tem que ser bem preparado, tanto no administrativo quanto no judicial, porque tem suas diferenças. Por exemplo, o administrativo é feito por um profissional da própria instituição INSS, é feito na própria instituição INSS. Já no judicial, ele é feito por um perito indicado pelo juiz, certo? Então, tem suas diferenças e sempre é importante preparar bem, seja na via administrativa ou judicial, para evitar futuros indeferimentos.
E todos sabemos que essa preparação ela se dá alguns dias antes, né? A gente não prepara assim com um longo período antes da perícia e nem também muito próximo. Tem que ser ali um período entre 5 a 2 dias no máximo ali da data da perícia, né? Para a pessoa também poder lembrar tudo que a gente orientou ela a fazer, a como se portar lá na perícia, certo? Em relação à documentação, doutor Horácio, como é que você instrui a pessoa a organizar a documentação e para levar essa documentação no dia da perícia? Pronto. Doutor, cada profissional tem uma forma de preparar o seu cliente. Eu, particularmente, começo o preparo a partir do momento que marco a perícia. Seja a perícia vai acontecer daqui a 1, 2, 3 meses ou no próximo ano. No momento que eu marco a perícia, já estou informando, vendo a possibilidade do cliente participar naquela referida data e horário. Preparo em 2 etapas. Primeiramente, organização documental. Toda a documentação médica, seja receitas, exames, laudos, prontuários, tudo organizado na forma cronológica, certo? A segunda fase é informando, indicando como acontece o procedimento pericial, seja indicando algumas futuras pegadinhas que sim acontecem, alguns exercícios que os peritos pedem para fazer, por fim, explicando tudo o que pode acontecer naquela perícia. Perfeito, doutor. E isso a gente está falando primeiramente da perícia médica, né? No caso, a perícia médica é para quando você quer ali mostrar para o perito que está incapacitado ou incapacitado para exercer uma atividade. No caso de um benefício por incapacidade, pleiteando ali um benefício por incapacidade, ou quando é um benefício assistencial, demonstrar que você tem a deficiência e a deficiência é de longo prazo, né? Acima de 2 anos e tudo mais, que é um dos requisitos para o BPC. No caso, como que o cliente demonstra para o perito que ele está incapacitado, principalmente quando é uma incapacidade interna, que ele não consegue enxergar, que o perito não consegue enxergar, tipo um problema mental, uma alienação mental, como que o cliente consegue demonstrar, ou mesmo como é que o advogado deve orientar ali o cliente, o segurado, a demonstrar isso para o perito? Doutor, eu sempre indico que o cliente informe a verdade, certo? Então, volto a dizer, a organização documental é de fundamental importância. E outra coisa, o tempo também é de fundamental importância. Eu acho que o doutor está informado que no mês passado, a fila de perícia tinha mais de 900 mil pessoas. Então, uma perícia dessa tem um curto tempo. Muitas vezes o periciando tenta falar muito, até tentando comover emocionalmente o perito. Isso é errado. Seja breve, seja curto. Não vá usar termos técnicos. Fale a verdade, seja breve, seja curto. E outra coisa, informe as limitações que aquela doença está provocando. Certo? Exatamente. E durante a perícia, doutor? Em relação à utilização de termos técnicos, digamos que um segurado, muitas vezes ele é um segurado humilde, que não tem muita instrução, e ele chega lá começando a usar termos técnicos, como o nome da doença, ao invés do nome popular, ele fala o nome mesmo científico. Eu acredito que isso possa prejudicar um pouco, né? Que o perito termina pensando que ele foi orientado pelo advogado a falar daquela forma. Não é isso, doutor? Sim, é dessa forma que acontece. Usar termos técnicos, o perito já fica, digamos, doutor, de orelha em pé. E você sabe muito bem disso. Costumo dizer em conversas que o INSS ele procura uma vírgula, uma desconfiança para negar o benefício. Então, não tem a necessidade de utilizar termos técnicos, seja breve e utilize as palavras que você tem conhecimento, certo? Não fuja disso. Em relação à perícia social,
A gente sabe que no INSS é a pessoa que chega lá, no próprio INSS, na agência que foi informada, e dá as informações referente ao seu social, a sua renda, o seu imóvel, se tem carro, se não tem, certo? E no judicial, não. No judicial, a gente sabe que é uma perita social, um assistente social perita que se dirige até a casa da pessoa e faz lá a avaliação social. Quais as suas orientações nesse sentido? Pronto, doutor. Muitas das vezes as pessoas só têm uma atenção maior à perícia médica, em informar, demonstrar aquelas limitações que a doença causa. E acabam deixando de dar a devida atenção à avaliação social, a chamada perícia social. A perícia social da fase judicial, ela já tem muita diferença da fase administrativa. No judicial, a assistente social, o assistente social, vai até a casa, o local que aquele periciando reside. Inclusive, tirando fotos de todos os cômodos da casa. E aí, doutor, é onde entra toda a atenção. Porque naquelas fotos, se o perito identificar que tem algo diferente do que foi informado pelo periciando, ali já é um motivo para uma negativa, entendeu? Então, o perito tá ali para investigar toda a sua vida social, os componentes do grupo familiar e a composição da renda financeira também. Então, tem que ter muito cuidado, reitero, tem que ter um bom preparo para que haja a redução dos indeferimentos no pedido. Cliente bom é o cliente bem preparado, né, doutor? Bem instruído. Em relação às negativas, doutor, qual a sua experiência assim, em relação à negativa administrativa? O que você orienta a fazer? Se já faz logo ali de cara um processo judicial ou se tenta ali um recurso, né? Porque muitas vezes, em muitos casos, a gente sabe que o recurso realmente pode surtir efeito. Mas a gente também sabe, nós como advogados, a gente sabe da demora de um recurso administrativo e a demora de um processo judicial. A gente sabe que o tempo ali de ambos caminha lado a lado, certo? Mas em relação aos indeferimentos por conta das perícias, tanto da médica quanto da social, qual a sua orientação? Ou vai para um recurso ou vai logo para o judicial? Doutor, por experiência própria, eu não indico que faça o recurso. Por quê? Porque os recursos estão demorando paralelo ao tempo do processo judicial. Então, judicializa logo. Na perícia médica judicial, o perito que é nomeado, um exemplo, se for alguém que sofre de uma cardiopatia grave, via de regra, a perícia vai para um cardiologista. Se for problemas ortopédicos, vai para um ortopedista. Já é um profissional que olha para você de uma forma mais detalhada, certo? Então, o que eu aconselho, o que eu indico, por experiência própria, não é, doutor? São diversos anos aí que a gente vem nessa labuta. Então, é que venha a judicializar logo. Exatamente. Essa questão do recurso administrativo ela é bem complexa, né? Tem alguns casos que a gente sabe que um recurso administrativo daria certo, né? Funcionaria. Mas a gente sabe que o tempo de decurso ali de um recurso é tanto quanto de um processo judicial. A gente já tem essa experiência. Então, a gente sempre parte realmente para a questão do processo judicial, porque a gente sabe que lá, se der errado, é porque realmente era para dar. Porque o que acontece? No judicial, aliás, no administrativo, é um perito administrativo, é um perito médico lá do INSS, que a gente não sabe se é especialista, ou se ele é clínico geral, ou se é de uma outra especialidade que não condiz com a deficiência da pessoa. Mas a gente sabe que no judicial a gente vai ser recebido por um perito especialista na condição ali do cliente, certo? Então, as chances de dar mais certo no judicial, eu, pela minha experiência como advogado previdenciarista, eu posso dizer que eu prefiro ir para o judicial do que fazer um recurso na via administrativa, certo? Esgotamos esse assunto da perícia, acredito que a gente já tratou tudo, né, doutor?
A gente já fez as orientações que a gente precisava orientar. Acredito que os clientes que estão ouvindo, eles vão saber e que vão ouvir, né, futuro, que essa live vai ficar gravada no Instagram e no YouTube. Acredito que já passamos as informações necessárias para que eles possam se organizar. Tanto os advogados, né, organizar ali a documentação, quanto os próprios clientes se organizarem para participar de uma perícia, tanto médica quanto social, tanto no INSS quanto no judicial. Vamos falar agora um pouco da questão da organização do escritório, certo? O controle do escritório. Você aí que é um profissional já com bastante tempo aí na questão de escritório de advocacia, sua profissão hoje em dia é controle jurídico. Então, acredito que seja um assunto também pertinente aqui neste momento e eu gostaria de sua palavra sobre esse assunto. Certo. Doutor, aqui o tempo é bem curto, né? É um assunto bem detalhado e tudo, que eu acho que caberia até uma outra edição. Mas, por fim, eu vejo dessa forma, doutor. Todo grande escritório, por consequência, com muitas demandas, ele necessita de um bom controle jurídico, ou bons controles jurídicos, certo? Por consequência da parte organizacional. O controlador jurídico, ele tem que ter uma visão panorâmica de todo o funcionamento do escritório, seja datas de perícias, datas de preparo de perícias, datas de audiência, data de preparo de audiência, data de prorrogação, data de novo pedido, aonde o processo está, com quem está, como está, os processos que ainda não foram protocolados, qual o documento que está faltando, quando vai resolver e o que é que falta para resolver. Então, ele tem que estar a par de tudo. Da parte financeira, se assim lhe for dada este serviço, tem que ter uma ampla visão para que faça o escritório não só andar, mas sim correr, mas correr com segurança, dando atenção não só para os clientes, mas assim também para os seus colaboradores, porque ali está todo um mecanismo, doutor, que faz o escritório funcionar. Eu posso até dizer também que está tudo ali envolvido, né, doutor? Sim. Se os prazos, se o controle jurídico ele não der conta ali de se organizar os prazos, as perícias, as demais partes começam a declinar também. O advogado não vai conseguir trabalhar da forma mais adequada, porque perder um prazo, ele vai ter que ser mais ágil para fazer um recurso, fazer uma petição. Isso tudo já bem apertado, né? Nós advogados sabemos que os prazos são bem curtos, principalmente quando a gente tem muita demanda. E realmente a pessoa do controle jurídico ele faz muita diferença na participação ali no escritório da advocacia. Sim. E aí eu queria que você falasse, doutor, em relação também à organização em si, dos prazos, das perícias. Como é que se dá, como é que é feita lá no nosso escritório? O escritório é meu, mas eu gostaria que você falasse. Como é que se dá essa organização? Pronto. Doutor, volto a dizer, tem que ter um corpo de bons colaboradores e também de bons aplicativos jurídicos. Nós temos o Gojus, que veio para somar bastante. Inclusive, eu quero parabenizar a equipe técnica, que na semana passada entrei em contato, prontamente fui atendido, resolveram o meu problema. 2 dias depois, entraram em contato comigo para saber se estava tudo bem. Então, é algo que não se vê em qualquer aplicativo. A equipe técnica do Gojus, né? Você está falando? A equipe técnica Gojus, viu? Então, assim, doutor, tem que ter bons colaboradores, bons aplicativos jurídicos e diariamente estar olhando os processos, sejam administrativos, sejam judiciais. Doutor, atenção nunca é demais. E a única coisa que não queremos, aliás, a última coisa que queremos é perder um prazo. Perder prazo é o fim da picada, não é, doutor? Então, assim, tem que ter muita atenção, andar dentro dos prazos, sejam para réplicas, audiências ou perícias, certo? É isso aí, doutor.
Já tivemos aqui algumas pessoas que quiseram levar o Horácio do meu escritório, porque, sinceramente, honestamente, o Horácio é um excelente profissional nessa questão do controle jurídico. Então, por isso que eu quis trazer ele hoje aqui para esse episódio, para a gente não falar apenas da questão das perícias médico e social, mas também dessa questão organizacional do escritório, que é ele que faz toda essa parte. Eu digo que a gente funciona assim. Eu trabalho fazendo as demandas acontecerem e o Horácio faz com que elas se organizem, né? Porque para gerar, o escritório gerar ali sua renda, você tem que ter uma organização. Por mais que você tenha muitas demandas, mas se você se perder, aquelas demandas também não vão gerar os frutos que você precisa, os frutos que você almeja, certo? Então é isso, pessoal. A gente tratou aqui sobre esse tema tão importante para os advogados, para os segurados do INSS, que foi a preparação para as perícias médico e social, certo? A gente tratou aqui também sobre a questão da controladoria jurídica e, como bem disse aqui o Horácio, sobre ser um tema bem amplo que necessitaria de mais um episódio. Então, possivelmente, a gente vai fazer um outro episódio com esse tema, unicamente desse tema, que realmente é muita coisa para se falar, que a organização do escritório é bem ampla. E gostaria de deixar um recado para vocês, novamente da GoJus, deixar aqui o contato deles na tela, porque eles estão oferecendo, pessoal, um desconto aí, com o cupom. Você ligando para lá e informando o cupom 10 Minutos Prev, que é o nome do nosso podcast, você informando 10 Min Prev, você ganha aí um desconto nos 3 primeiros meses de 20%, certo? Então, eu gostaria que vocês testassem pelo menos o sistema, para vocês verem como faz diferença na nossa advocacia, o sistema, certo? Então, gostaria de parabenizar o Dr. Horácio aqui pela participação e pedir para que você deixasse aí o seu último recado para os advogados e para os segurados que estão nos assistindo. Pronto. Levando em consideração os temas de hoje, o que eu tenho a falar para os advogados, iniciantes ou não, é que organizem os seus escritórios. Organizem as suas perícias, preparem os seus clientes, não percam prazos. E outra coisa, doutor, pegue o papel e a caneta, porque essa é a dica de ouro. Sejam atentos ao seu telefone. Muitas vezes, o cliente manda mensagem hoje, manda mensagem amanhã, manda mensagem depois de amanhã, pela manhã, pela tarde, pela noite, perguntando o mesmo assunto. Respondam. Dê uma satisfação para o seu cliente, certo? Às vezes é um pouco cansativo, não dá para responder na hora, mas no final do dia responda, certo? Porque algo ruim é quando o escritório está mal falado na boca do povo. E lá na frente você vai ter a recompensa. Eu não estou falando da recompensa financeira. Muitas vezes eu estou falando daquela amizade que fica, daquela gratidão e o melhor, doutor, A indicação. aquela propaganda boca a boca, aquela corrente de clientes que vai ampliando, não é? Temos clientes praticamente em todo o Piauí, em Pedro II, um abraço, inclusive, aos nossos parceiros de Pedro II, né? São tão queridos. Então, assim, dê satisfação para os seus clientes, organizem os seus escritórios, organizem as suas demandas, que as coisas tendem a dar certo. E outra coisa, só finalizando aqui, doutor, quero parabenizar ao escritório Brúzio, né? A advocacia que está aí completando 2 anos, ainda é uma criança, mas já caminha como gente grande. Agradecer aí a todos os que passaram, né? Tem um tijolinho de cada um dos que passaram. E agradecer também aos que estão atualmente, diariamente, fazendo com que o escritório venha a andar e as coisas venham a acontecer. Agradecer também aos advogados parceiros e o principal, agradecer a Deus, que é quem nos dá força para todos os dias estarmos lutando pelos direitos dos nossos clientes. Obrigado a todos. Muito bem. Belas palavras, doutor Horácio.
E muito obrigado pelos parabéns, certo? Parabéns para todos nós, no caso, né? Que a gente não é só um advogado ali, um controle jurídico. A gente, na verdade, aqui é mais do que isso. A gente é uma família. Certo? A gente se trata aqui realmente como irmãos. E é assim que deve ser. Todo escritório de advocacia, além do profissionalismo, você tem que agir ali como um ser humano. E é isso, pessoal. Tratamos desses dois temas importantes aqui para a advocacia e para os segurados também, certo? E a gente fica por aqui, o seu 10 minutos prévio e até o próximo episódio.